CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Nosso tema de hoje, a motivação para atitudes éticas. Professor Gonçalo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Importante, né? Muito. Porque apesar de ser um tema super antigo, da Grécia Antiga, imagina, mas é super atual. Muito mesmo, Patrícia. Esse pedido de dica vem do Tarcísio Moreira, lá do Rio de Janeiro, e ele pede exatamente para falar um pouco sobre isso. Tarcísio, tudo começa lá na época egípcia, lá nos faraós, quando se desenvolveu a moral. A moral era uma forma, Tarcísio, de se colocar no papel as normas. Moral vem de moralis. E os egípcios colocavam as normas, só que os faraós começaram a fazer normas que só puxavam a sardinha para o lado deles. E o grego, não satisfeito com isso, e todos nós sabemos o grego que significa, o que o grego é o pai da ética, ele vem exatamente com esse pensamento ético, que ética vem do que sentimos no âmago, do que tem lá dentro, no ego da gente, o que é que nos machuca, né, quando nós fazemos errado. Isso é ética, que vem do ethos, lá do grego. E o pai da ética é Sócrates. Sócrates é uma passagem muito bacana, Patrícia, quando ele foi preso e condenado à morte, naquela época para tomar cicuta, e um guarda chega de madrugada e diz: mestre, pode sair que ninguém vai notar, todos os meus guardas não notarão. E Sócrates pergunta ao chefe da guarda: mas eu não fui condenado ontem para amanhã de manhã tomar cicuta e morrer? Ele fez: não, mas essa lei é injusta. Eita. Aí Sócrates disse a ele: mas eu tenho que obedecer. Aí o capitão da guarda fez: não, mas essa o senhor não pode obedecer uma lei injusta. E é quando Sócrates sai com a sua apologia. É necessário que os homens maus obedeçam às leis boas e os homens bons obedeçam às leis más. Ou seja, tudo gira em torno do respeito, da norma, que aí vem da moral já do Egito. O Tarcísio? Tarcísio Moreira. Nosso ouvinte, ele, é uma curiosidade minha, ele tem essa inquietação porque ele está se sentindo desafiado nesse sentido, na tua interpretação da mensagem que ele te mandou? Ou é porque ele realmente tem interesse em mergulhar mais nesse conceito, nesse tema da ética? O Tarcísio é um ouvinte muito assíduo nosso. E que massa. Ele já fez várias perguntas lá no Rio de Janeiro. E o Tarcísio é um cara, certamente assim, pelo contexto do que tudo ele me escreve, há uma inquietação, como tu bem diz, mas nesse trabalho, nesse tema específico de hoje, ele quer um pouco mais assim de profundidade. Ele busca assim, Gonçalo, essa questão da ética, nós vemos tantos fatos que assim, é uma forma de ônibus, é dentro do trabalho, é dentro de casa, parece que nós somos todos contextualizados em uma situação em que sempre existe algum fato aético. E é verdade, Patrícia, porque se tu prestares atenção, é inato do ser humano a sensação de passar na frente, de tirar vantagem, de querer muitas vezes aparecer, de tomar uma ideia de alguém. É inato do ser humano. O que o ser humano tem que fazer é vigiar-se comportamentalmente, né? De repente, assim, às vezes até sem notarmos, nós somos induzidos a fazer algumas coisas. Por exemplo, estamos no trânsito. Em muitas ocasiões, a nossa pressa secundariza a nossa educação, deixa alguém passar na nossa frente, né? E se partirmos para esse princípio assim, se você parar um pouco e por 6, 10 segundos deixar alguém passar na tua frente, esses 6, 10 segundos vai te levar até onde, né? Então nós somos induzidos em muitas ocasiões a sairmos um pouco desse comportamento de regrado, de vigilância de comportamento. Eu sempre digo assim, para ficar bem entendido, aí trazendo um pouco da filosofia. Resumindo tudo que esses filósofos dizem sobre ética, Sêneca, Kant, o que é que nós podemos tirar? Sócrates, claro, Platão, Aristóteles. O que é que nós podemos tirar? Eu sempre digo o seguinte: ética, Patrícia, e dessa forma que eu defino a minha vida, é você poder fazer tudo o que desejares, desde que o que você fizer ou disser possa chegar em casa, olhar nos olhos do teu filho, contar e ele dizer para ti: eu tenho orgulho de ser seu filho, minha mãe. Isso para mim é ética. Isso vale para quem não tem filho, dizer para os pais ou para os vizinhos. Ou seja, você fazer e dizer sem ter vergonha de contar. Eu perguntei sobre essa questão de se ele se sente desafiado, porque é mais ou menos isso, né, que a gente falava aqui sobre como que a gente tem que ficar nessa vigilância de comportamento. E muitas vezes há situações na vida em que a gente são as tentações, né, do mais fácil, do mais barato, e o preço você se corrompe. Todo mundo tem seu preço ou não tem? Qual é o seu ponto? Qual é o seu limite? Porque não existe sem ética, não existe uma pessoa sem ética, existe a ética de cada um, que pode ser boa ou ruim, né? É sempre partindo de acordo com uma referência, exato. Lógico, pronto, você falou de tudo agora. Qual é a referência que você vai tomar? Em muitas ocasiões, quando eu digo assim, quando você fala muito bem em tentações, né? A tentação de fazer o errado, tá? Isso. Eu sempre digo assim,
em muitas ocasiões somos imbuídos, somos intuitivos, né? Por exemplo, é comum você passar por um colega, em muitas ocasiões, não você, logicamente, pensar ali que você tem, mas é comum convivermos com colegas assim, passa por um colega e faz bom dia, o colega não responde. Qual é o teu comportamento? Também não dou mais o bom dia. Então, nós somos convidados, somos amoldados ao outro, e um outro que em muitas ocasiões nós criticamos. Então, esse cuidado, sabe, temos que ter, por exemplo, a fofoca no trabalho, Patrícia. É danado, Tem tanta coisa que nós vimos assim, sabe, meu pai, mineiro lá, como tu sabes, da tua terra, papai dizia uma coisa assim, filho, quando você quiser dizer alguma coisa de alguém ou contra alguém, chame a pessoa, olhe nos olhos e diga, jamais serás taxado de covarde. Como é comum no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, Patrícia, falarmos nas costas. Sim. Quantas e quantas pessoas estamos aí com esse meio virtual chamado celular? Puxa vida, como é fácil nós passarmos uma ideia, uma história, sem termos a noção inicial, se é verdadeira. E a segunda, se aquilo vai prejudicar alguém. Patrícia, como isso tem prejudicado, sabe? Eu sempre digo assim, olha, quando estou nas minhas salas de palestra, salas de aula, eu sempre digo o seguinte, olha, mensura se aquilo que tu vais passar para adiante vai machucar alguém. Por exemplo, hoje em dia, você veja esse momento político que o Brasil tem vivido, né? Existe o A e existe o B. As pessoas não passam notícias adiante colocando mais uma ideologia política. As pessoas passam para machucar. Sim, claro. As pessoas passam para diminuir aquele, olha, você votou em fulano, olha o que é que ele fez, olha o que é que ele está fazendo, olha o que isso. Então, assim, o comportamento ético, eu penso, né? Ele principia quando você tem no seu comportamento a forma de agradar o comportamento de quem está à sua frente. Jamais de machucar, jamais de diminuir. Olha só a coisa incrível, Patrícia. Eu conto isso até nas minhas palestras. Conto uma história que um pai com 2 filhos, meu caro Luciano, um de 12 anos e um de 15 anos, ele foi ao circo. Quando chegou no circo, tinha lá uma placa inteira para maiores de 14 anos, maiores de 10 anos. Certo. Quando ele chega lá, ele compra as 3 inteiras. Ele tem um filho de 12, um de 14 e ele. Quando ele chega na portaria, lá no recepcionista, vai dar o ingresso, e o senhor está comprando 3 inteiras, mas por que seu filho, 10 anos, ele fez, não, meu filho tem 12. Ele fez, olha, o senhor infelizmente deixou de economizar um dinheiro. Se o senhor tivesse comprado a metade, seu filho não tem rosto de 12, tem rosto de 10. E o pai diz, tudo mas bem, eu concordo com o senhor, mas ele estaria vendo o meu comportamento aético e no futuro poderia ser sem ética. Então eu prefiro pagar para que ele saiba o preço da honestidade. Exatamente. Então você não precisa de público para ser honesto. Às vezes, Patrícia, tem tanta coisa, Luciano, que nós vemos assim, por exemplo, temos muitos profissionais que são viciados em canetas, levar canetas para casa. Temos profissionais que são grampeadores, perfuradores, resma de papel. Tem profissionais que saem de casa para tirar a cópia para o colégio do filho no trabalho. Sim. Porque é gratuito. Exato, você não vai pagar para aquela impressão. Onde é que vai a ética nesse sentido, né? Aquela coisa de um profissional passar por uma sala que a energia está, as lâmpadas estão acesas e o profissional não apaga porque dentro dele ele diz, isso é problema da empresa, não é meu. Então você não precisa de público, sabe? Você precisa de você, precisa de consciência. É como o grego diz, é o âmago que te dá a resposta. É quando ninguém está vendo mesmo, né? É quando ninguém está vendo. Vandenberg, fica muito clara essa falta de ética em alguns políticos que têm ou tiveram poder e é por parte deles falta da capacidade administrativa, inclusive. Ou é por parte deles a falta da capacidade administrativa. Ele está perguntando se é uma questão de moral, de ética. Eu vou ficar, como é o nome dele? Vandenberg. Ô Vandenberg, vê bem, Vandenberg, e não toma só o político não, tá, Vandenberg? Toma o marido, toma a esposa, toma o pai, o dono da casa, toma tudo isso. Administrar, liderar, faz com que tenhamos um esforço muito maior dentro do contexto ética. Por quê? Porque somos copiados, seremos copiados porque estamos mais sendo vistos. Então, nesse contexto, a moral seria a obediência da norma. E a ética seria a avaliação do que aquela norma tem. Então, você já ouviu muito falar, Vandenberg, de, puxa vida, essa lei é legal, mas não é ética. É muito comum nós ouvirmos isso. Mas a lei, ela vem de regramento social. E em muitas ocasiões não agrada grego e agrada troiano. A Bruna Aldair diz o seguinte, olha que pergunta interessante. No contexto atual, sobre ética e as leis, você acredita que existe uma coerência entre essas duas? Eu acredito, minha cara ouvinte, o nome? Bruna, eu acredito, Bruna, que existe um esforço do legislador em fazer com que isso se torne muito próximo. A grande questão, Bruna, é porque a lei, olha, só para você ter uma ideia, Bruna, vamos colocar, andar nu é proibido, né? Atentado ao pudor, é um crime. Mas aí eu te pergunto, Bruna, a lei prevê apenas isso, andar nu é proibido, porque é atentado ao pudor. Mas eu vou além, andar nu, Bruna, dentro de teu apartamento é proibido?
Se você vai me dizer que não, porque você está no direito de propriedade agora. Mas aí vem para o terceiro contexto. Andar nu dentro do seu apartamento com a porta aberta para o vizinho, que é proibido. Ou seja, a lei ela é contextualizada dentro de um campo moral e ético, sempre fazendo com que haja uma rigidez equilibrada no respeito na convivência humana. É interessante o apreço das pessoas por essa discussão, né? Assim, por entender o que isso significa, onde é que está o espaço, onde é que está a manifestação da sua ética ou da sua moral, enfim, e quando que isso pode ser confundido. Por exemplo, o Vanderberg, mais uma vez, ele pergunta, a ética pode se confundir com o ilícito? A ética não. A falta dela. A falta dela é o ilícito, exatamente, né? É o contrário, exatamente, né? Exatamente isso, né? isso. Interessante demais esse tema. Obrigada ao Tarcísio pela sugestão. Obrigada, viu, Gonçalo? Obrigado mais Última uma vez, semana nossa hoje. Pois é, Patrícia. Mas foi bom demais bater esse papo contigo. Foi um agradecer prazer demais. Imenso essa convivência. Eu também. Espero que a gente continue. Sempre cresci muito grande. Muito com você aqui. Obrigada. Sucesso para nós e para a Coluna Motivação a partir da semana que vem com